Via Varejo e Cogna são ações que vêm à minha mente agora quando eu olho para junho do ano passado e vejo os grandes influencers falando que era momento de comprar Via Varejo porque era Vara 30, era o momento de comprar Cogna porque era Conga 15. Tem mais ações, mas essas foram as mais faladas. E o pior é que hoje essa mesma galera tira onda de quem comprou as ações. E a culpa sempre recai sobre você que foi influenciado pelo influencer. Que ironia do destino, né? Enfim, já foi. Você encheu o carrinho de Via Varejo e agora está preocupado com esse derretimento das ações. Mas e aí, como as opções podem te ajudar? Será que é possível tirar proveito dessa situação sem gastar nada? Sim, é possível e eu vou te mostrar no detalhe. Segura a onda aí, fica tranquilo, porque tem saída sim e essa saída é com lucro. Então bora ver esse vídeo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Emerson Alves, cofundador da Vega Educacional, mentoria especializada em opções. Se você está chegando agora, eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você não perca nada de todos esses conteúdos que a gente vem postando aqui toda semana, tudo bem? Sabe quanto custa esse vídeo para você? Apenas o like. Então mira o joinha e senta o dedo, isso ajuda bastante o canal, beleza? Bom, vamos lá. Muitas pessoas desesperadas, bolsa de valores caindo bastante em escadinha, o que é muito pior do que quando cai abruptamente, como foi o caso da pandemia, porque tudo aquilo que cai muito rápido, sobe muito rápido, e agora a gente está vendo a bolsa caindo em escadinha. Mas por que a bolsa de valores está caindo tanto? Tensão geopolítica com os talibãs retomando o poder lá no Afeganistão depois de 20 anos? Risco fiscal com o governo federal propondo gastar mais do que ganha, o de sempre, né? Ou é o avanço da variante Delta Covid que se alastra pelo Brasil? É a junção de tudo isso, mesmo com a divulgação de resultados do segundo trimestre, que é o caso da Via Varejo, que apresentou resultados muito positivos, mesmo assim as ações estão caindo por causa de tudo isso, por causa desse cenário internacional e esse cenário nacional, que na minha opinião é muito mais impactante. Mais uma vez a gente está vendo o governo federal pegar carona no populismo visando as eleições de 2022. Mas o que importa aqui nesse vídeo não é explicar exatamente o porquê que a bolsa está caindo, mas sim mostrar de que maneira que eu posso te ajudar. Primeiro, se você está preocupada, se você está preocupado com as suas ações, é porque você não alocou o montante certo. Deveria ter investido menos em ações. Segundo, não venda nada. Bolsa caindo não é o melhor momento para vender. Porém, é preciso agir. Então, bora lá. Por que eu digo que no caso de Via Varejo é possível fazer alguma coisa, mesmo a ação tendo caído bastante, é possível a gente fazer alguma coisa? Porque Via Varejo é uma ação cujas opções têm bastante liquidez na bolsa. A gente pode ver isso nesse site aqui, opções.net.br. Aqui no Opções, liquidez nas opções, a gente entra aqui, a gente vê então as ações cujas opções têm mais liquidez na bolsa. Então aqui a gente vê Via Varejo, que agora a nomenclatura mudou, é VIIA3. Então ela está entre as 4 mais líquidas da bolsa de valores. É por isso que eu digo que dá para a gente fazer alguma coisa com opções, mesmo a ação tendo caído bastante. Então a gente volta lá para a grade de opções nova, aqui do opções.net.br, e a gente vai escolher aqui então Via Varejo, VIIA3. A gente vai escolher aqui as calls. Aliás, se você não sabe o que é uma call, eu te convido a conhecer o curso básico gratuito de opções que está disponível aqui no YouTube. Tem a playlist Curso Básico de Opções. Procura aí, assiste essas aulas porque é muito importante para você poder entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo agora. Bom, o primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui agora é a maneira como a gente calcula a taxa de uma opção, ou seja, quando eu vendo uma call, quanto é que eu ganho, quanto é que eu recebo ao vender uma call. Basta eu pegar o valor, aqui a gente tem a coluna de último e aqui são os valores das opções, significa que foi o último negócio. Então você pega este valor aqui e divide pelo strike que você está querendo vender a opção. No caso aqui a gente vai trabalhar, nessa videoaula que eu estou fazendo aqui sobre Via Varejo, a gente vai trabalhar com as opções do tipo ATM, ou seja, as opções na linha do dinheiro ali da ação. Então aqui está 0,86. A gente pega 0,86 e divide por 10,50. Então, 0,86 dividido por 10,50. É o strike que a gente tem mais próximo do valor da ação nesse momento. Isso está dando esse resultado aqui, a gente multiplica por 100 para saber em percentual, está dando 8,19. A Via Varejo está sendo uma ação com uma volatilidade nas opções muitíssimo alta. Isso por causa dessa variação da ação que está acontecendo nesse momento. Mas, em média, a
taxa de opções da Via Varejo tem sido entre 6 e 6,5%. Então a gente vai ser um pouquinho mais conservador agora e a gente vai pegar nesse exemplo que eu vou passar para você aqui 6%. A gente vai tomar por base 6% de taxa, ok? Bom, então vamos lá. Eu estou supondo que você comprou, por exemplo, 2.000 ações de Via Varejo. Eu estou imaginando aqui uma situação em que você tenha pagado, por exemplo, R$18 na ação. Então você gastou nessa ação R$36 mil, ok? Então, como eu já expliquei, a gente vai trabalhar com os strikes somente ATM, somente ali na linha do preço da ação. E qual vai ser a proposta? Vamos imaginar o seguinte, você comprou então 2.000 ações e a proposta que eu vou te fazer é para você vender call, seja lá qual for o strike. Se a ação tiver em 10,50, você vai vender no 10,50. Se a ação tiver 11,50, você vai vender no 11,50. Só que eu vou fazer uma proposta diferente. Você vai pegar só uma pequena parte das suas ações para vender opções de call. Então, a gente vai sempre trabalhar com opções do strike ATM, na linha do preço da ação. A gente já convencionou que a taxa é, em média, 6%. Então, eu já coloquei essa tabelinha aqui, ó, supondo aqui, por exemplo, a ação chegando até 9,50. A gente já viu que a taxa é 6%. Então, a gente tem aqui que se a ação estiver valendo 9,50, a opção do strike 9,50 ou mais próximo disso vai estar valendo aproximadamente 57 centavos. Pode ser que esteja valendo mais, mas a gente convencionou 6%, então a gente vai fazer assim. E aí eu coloquei aqui 10,50, 11,50 até 19,50, ok? Então, se a ação estiver valendo, por exemplo, 9,50, a gente vai ter uma opção de call ali na linha do preço da ação, valendo mais ou menos 57 centavos. Se a ação subir e for lá para casa dos 19,50, a gente vai ter uma opção de call ali mais ou menos em R$1,17. E nesse cenário que eu estou propondo aqui, eu vou propor dois cenários. Esse primeiro cenário que eu vou te mostrar é um cenário mais ruim, um cenário em que a ação não vai subir tão rapidamente, ela pode até cair. Então a gente vai supondo algumas situações, vendendo call, para a gente ver o que pode acontecer ao longo do tempo, de mais de um ano, talvez um ano e meio até. Bom, a proposta que eu vou fazer é pegue 10% no máximo das ações que você tem para você vender call. Ou seja, 200 opções você vai vender. Porque se você for exercido, você vai ter que entregar, você vai ter que vender 200 ações somente. Então, digamos que você vai fazer essa operação a partir da semana que vem. Aliás, eu quero te lembrar que esse vídeo é meramente educativo, não é uma sugestão de investimento, é meramente educativo, é só para eu te mostrar como é que funcionaria essa estratégia. Então, na semana que vem, digamos que você vai vender call e digamos que a ação esteja valendo, por exemplo, R$11,50. Ela dá uma retomada e vai estar valendo R$11,50. Então, aqui está o valor da ação. O strike que você vai trabalhar vai ser próximo disso, mas vamos imaginar aqui 11,50 só para você ter uma noção da estratégia em si. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma operação de venda de call. E nós vamos vender somente 200 opções. Não pode vender mais do que isso, tá? Nessa estratégia que eu estou montando aqui, não pode vender mais do que 200. É sempre 10% se você tiver 2.000 ações. Se você tiver 5.000 ações, 500 opções. Se você tiver 10.000 ações, 1.000 opções. Tudo bem? Então vamos lá, 200 opções. Se a ação estiver valendo... Opa, tá errado aqui, né? 11,50. Então se a gente vender 200 opções e a ação estiver valendo 11,50, a opção nesse strike vai estar valendo aproximadamente 69 centavos. Então vamos fazer a fórmula aqui, igual a 200... que multiplica essa célula aqui, 69 centavos. Ou seja, se você vender 200 opções de call nesse strike, você vai receber R$138. Eu não sei para você, mas R$138 é muito dinheiro para mim. Então esse é o primeiro passo para você ter sucesso no mercado financeiro, é dar valor ao dinheiro, seja ele qual for. Ganho é ganho, lucro é lucro. Bom, aí chegamos lá em outubro de 2021. Aliás, deixa eu já puxar aqui uma quantidade boa de meses aqui para a gente não ter que ficar digitando toda hora. Bom, aí chegou em outubro agora e a ação caiu, ela subiu para 11,50, ela voltou para 10,50, por exemplo. Bom, se a ação voltar para 10,50, o que vai acontecer com essa opção aqui de call que você vendeu lá no 11,50? Virou pó. Você recebeu R$138 e virou pó. Você não tem mais nenhuma responsabilidade, você não vai ter que entregar, você não vai ter que vender as suas ações. Então virou pó. Então você pode vender novamente 200 opções no strike 10,50, que é onde a ação vai estar. Chegou em outubro, a ação cai. Ela faz uma correção novamente e cai para 10,50, supondo, tá? Então 10,50. E nós estamos lá no strike de 11,50. Então o que acontece com as opções de call que eu vendi no strike 11,50? Vira pó, porque como a ação caiu e eu estou no strike acima,
vai virar pó. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não vou ter que vender as minhas ações, eu não vou ter que entregar as minhas ações e nem comprar as opções de volta porque ela virou pó. Então, digamos que ela caiu para 10,50, então eu vou vender novamente as opções de call, só que agora no strike 10,50, que é onde a ação parou. Então, venda de call novamente e vou vender só 10% das ações que eu tenho. Então, tá aqui, 10%. Então, eu vou receber por essa venda R$ 126,00, que na minha opinião é um baita dinheiro. Bom, chegamos em novembro. Vamos supor aqui novamente que essa ação subiu e chegou lá perto dos 11,50. Então, vamos colocar aqui ação a 11,50 e dessa vez a gente tem um cenário inverso. Se a ação foi para 11,50, nós estamos lá no strike 10,50 porque a gente vendeu o call lá, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Como não está muito longe, a ação está valendo 11,50 e o strike que a gente trabalhou foi 10,50, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a rolagem dessa call no strike 10,50. São 200 calls, a gente vai fazer a rolagem. Essa rolagem, pela experiência que eu tenho, pelos valores que eu estou colocando aqui, vai dar mais ou menos a metade do valor de quando a gente vendeu a call. Então a gente pode supor que é mais ou menos 126 dividido por 2. A gente vai receber mais ou menos R$ 63,00 por essa rolagem, que é um baita dinheiro também. Bom, chegamos em dezembro de 2021, supondo agora que essa ação subiu e ela foi para R$ 12,50. Então vamos colocar aqui R$ 12,50 e nós estamos em qual strike? 10,50. Será que vale a pena fazer rolagem? Não é essa a decisão que a gente vai tomar. A gente vai entregar a ação. A gente vai vender essa ação, porque como a gente vendeu o call, a gente tem a responsabilidade e a obrigação de vender essa ação por R$ 10,50. A gente vendeu o direito de compra, então a gente vende ação. Quantas ações nós vamos vender? 200. Vai ser, na verdade, exercido, né? Então a gente vai vender 200 ações por R$ 10,50 e vamos receber por isso R$ 2.100. Emerson, mas eu paguei R$ 18,00 na ação. Calma, vamos aqui, vamos continuar com o nosso raciocínio aqui, que no final você vai entender o poder das opções sobre as ações que você comprou. Bom, chegamos lá em janeiro de 2022 e essa ação continuou subindo, devagarzinho, mas continuou subindo e foi lá para casa dos R$ 13,50. Só lembrando, vamos deixar anotadinho aqui, que agora a gente tem 1.800 ações. A gente não tem mais 2.000 ações, porque a gente vendeu já 200 ações. Né? Então aqui a ação atingiu 13,50, a gente vai vender então calls do strike 13,50. Então 13,50 a gente vende call e vamos vender 10% do montante original que era 2.000 ações. Então a gente vai vender 200 opções. Se a ação estiver valendo 13,50, quanto é que a gente vai pegar de taxa no 13,50? 81 centavos. Então tá aqui, vou receber R$ 162,00. Chegamos em fevereiro, a ação ficou consolidada. Vamos imaginar agora que a ação ficou consolidada. Então digamos que ela continua lá então 13,50. A gente estava então no strike de 13,50 e nesse cenário de consolidação em que a ação fica no mesmo valor ali do strike, a opção que eu vendi, a call que eu vendi virou pó. Então o que eu posso fazer? Vender call novamente no strike 13,50. Venda de call. Vou vender 200 e vai ser a mesma situação. 200 que multiplica o strike de 13,50 que está aqui, vai dar 81 centavos, R$ 162,00 novamente. E aí chegou em março de 2022, essa ação está patinando, ela não sobe e caiu para 12,50. Caiu para 12,50. A gente estava lá no strike 13,50, mas se a gente estava no strike 13,50 e a ação caiu, o que aconteceu com essa call? Virou pó. Ninguém vai exercer o direito de compra no 13,50 se a ação está 12,50 no mercado. Então, automaticamente essa opção vira pó. A gente pode vender novamente a opção de call aqui no strike de 12,50. A gente vende call novamente aqui, 200 calls. Então é 200 que multiplica a taxa do 12,50 que está aqui, 75 centavos. Vamos receber por isso R$ 150,00. Ó, chegou em abril, essa ação subiu, explodiu, foi lá para casa do 14,50. Só que nós estávamos no strike de 12,50. Então o que vai acontecer? Não vai dar para fazer rolagem, porque está muito longe. Talvez a gente até pague para fazer essa rolagem. Então a gente vai vender a ação por 12,50, que foi onde a gente vendeu a opção, onde a gente foi o strike que a gente escolheu. Então vende ação. A gente vai vender ação. 200 ações por 12,50. Emerson, eu paguei 18. Calma, vamos continuar o raciocínio. Maio de 2022, a ação continua subindo e aí lá no outro exercício você vai ter a ação valendo, por exemplo, 15,50. 15,50, então eu vou fazer o quê? Vender a opção do strike 15,50. Então, 15,50. Só lembrando que agora a gente não tem mais 1.800 ações. A gente tem 1.600 ações. Vou deixar anotadinho aqui. Então aqui a gente vende call 200
Então, se a gente vender 200 calls no strike 15,50, qual que é a taxa? 93 centavos. Então, a gente vai receber por isso R$186. E aí a ação pegou uma escadinha de subida maravilhosa. Lá para junho de 2022, essa ação bateu R$16,50. E nós estamos no strike vendidos lá em call 15,50. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Rolagem. Não está tão longe, dá para fazer uma rolagem, dá para ganhar uma graninha nessa rolagem. E essa rolagem, pela experiência que eu tenho, vai dar mais ou menos a metade disso aqui, R$93 mais ou menos. Bom, chegou em julho de 2022, ela dá uma corrigidinha e cai para 15,50. Se ela caiu para 15,50 e a gente estava posicionado lá no 15,50, significa que a opção virou pó. A gente fez a rolagem no mês anterior e agora ela virou pó. Então o que eu posso fazer? Vender novamente essa opção do 15,50. Então a gente vende call novamente, 200. Então 200 calls ali no strike 15,50, que a taxa é 93 centavos, vai dar R$186 novamente. Agosto de 2022, a ação continua a trajetória dela e chegou lá no 17,50. Só que a gente está vendido no 15,50. Compensa fazer essa rolagem? Não, não vai compensar. Provavelmente vai pagar para fazer rolagem, ou se ganhar, vai ganhar muito pouquinho e não compensa. Então o que a gente vai fazer? A gente está no strike 15,50, a gente vai vender a ação. Vende a ação então, 200 ações, 200 que multiplica 15,50. E agora a gente não tem mais 1.600, a gente tem 1.400 ações. Ok? Bom, aí em setembro de 2022 essa ação continuou a escadinha dela para cima e foi para 18,50. Ou seja, nesse momento a ação passou o valor que você pagou, que era R$18. Você vai vender a ação por 18,50? Não, ainda não. A gente vai continuar vendendo opção do strike, agora 18,50, só que dessa vez a gente vai vender qual? Mas vamos vender um pouquinho mais. Vamos vender 500 opções. Então 500 que multiplica a taxa do strike 18,50. Que é R$1,11. Vamos receber por isso R$555. Bom, aí chega em outubro de 2022, o que acontece? O que normalmente acontece no mercado? Correção. Então a ação caiu, por exemplo, para 17,50. O que acontece com essa call que a gente vendeu lá no 18,50? Vira pó. Se ela vira pó, posso vender a opção do 17,50. Então eu vendo call do strike 17,50, só que como o 17,50 está abaixo dos R$18 que eu paguei na ação, então o que eu faço? Eu volto para 200, eu volto para 10% do montante original, da quantidade original de ações que eu comprei. Então a gente vai vender só 200 calls. Então 200 calls vezes a taxa do strike de 17,50, que é R$1,05. Vou receber então R$210. Só que para nossa surpresa, chega em novembro de 2022, a ação dá uma derretida, cai lá para casa dos 15,50. O que acontece com essa call do 17,50 que nós vendemos? Vira pó. Ninguém vai querer exercer o direito de comprar ação por 17,50 se o mercado está oferecendo ela por 15,50. E a gente continua fazendo o quê? Continua fazendo a nossa estratégia aqui de vender só 10%. A gente vende call então agora por 15,50, só que a gente vai vender só 200. Então 200 calls no strike de 15,50, que é essa taxa aqui de 93 centavos, vai dar R$186. Dezembro de 2022. Essa ação volta a subir, dá uma reagida e vai para 16,50. Estamos vendidos lá no 15,50, então o que vale a pena a gente fazer aqui? No strike de 15,50, a rolagem. Fazer a rolagem das 200 opções, a gente vai ganhar mais ou menos metade disso aqui e tá bom demais. E aí acontece o inesperado, essa ação explode, vai lá para casa dos R$19,50. A ação foi lá para R$19,50, só que a gente estava vendido na call do 15,50. Então o que a gente tem que fazer? Vender a ação por 15,50, mesmo ela estando R$19,50. Então 15,50 é o strike que a gente estava, que vende a ação. Vende 200 ações pelo valor de 15,50. É aquele gosto amargo, mas tem que vender, porque a gente vendeu o call. Então a gente vai receber 3.100. Só que, como eu vendi ação, agora eu não tenho mais 1.400, eu tenho 1.200 ações. Só que agora a gente tem uma situação diferente aqui. Mesmo a gente vendendo a ação dentro do próprio mês, a gente tem a ação valendo R$19,50 e a gente tem 1.200 ações. Então o que a gente pode fazer ainda em janeiro de 2023? Aqui, valendo R$19,50, né? A gente pode vender call no strike de R$19,50. A gente vende lá call do strike de R$19,50, vende call. Só que a gente vai vender, como a ação está R$19,50, a gente vai vender tudo que a gente tem de ação em opções. Então a gente vai vender
1.200 opções do strike 19,50. Quanto é que vai dar isso? 1.200 que multiplica 1,17, que é o valor do strike de 19,50, o valor da taxa, né? A gente recebe então R$ 1.404. E aí a gente já chega aqui em fevereiro de 2023, essa ação caiu agora, deu uma corrigida para 18,50. 18,50, nós estamos vendidos lá no strike de 19,50. Então o que vai acontecer com esse strike? Com essa opção do strike 19,50, vira pó. Então o que a gente faz aqui? Vende calls do strike 18,50. E como a gente está acima do valor que a gente pagou, a gente pode vender também 1.200 opções. Então 1.200 que multiplica a taxa do strike de 18,50, que é R$ 1,11, a gente vai receber 1.332. E aí quando chega março de 2023, essa ação volta a subir e vai para 19,50. Só que eu estava vendido em calls lá do 18,50. Então o que a gente pode fazer com essa diferença que é um pouco menor? A gente estava aqui no strike 18,50, a gente vai fazer a rolagem das 1.200 opções, que deve dar em torno da metade disso aqui mais ou menos. Bom, e aí em abril de 2023, a gente novamente tem uma surpresa, essa ação explode por alguma coisa que possa acontecer lá no futuro, a ação está indo muito bem, a empresa está indo muito bem administrada, apresentando lucro em cima de lucro, e essa ação explode e vai lá para 21,50. Só que nós estamos vendidos no strike de 18,50. Então o que a gente tem que fazer? Vender a ação. Quantas ações nós vamos vender? A mesma quantidade de opção que a gente vendeu, que foi 1.200. Então a gente entrega o saldo de ações que a gente tem, que é 1.200, no valor de 18,50, mesmo o mercado estando 21,50. Então a gente acaba com tudo e vende e vai receber R$ 22.200. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos somar aqui quanto é que está dando todas essas operações que nós fizemos. Deu 38.712. Só que eu gastei quanto? R$36 mil para comprar essa ação. Então eu recebo no final das contas 38.712, o que vai dar uma rentabilidade de 7,53 durante o período de contagem 21, só que a gente tem o janeiro repetido aqui, né? Então durante 20 meses a gente teve aí então um ganho de 7,53%, que não é tanto assim, mas é muito melhor do que você tomar prejuízo. Entende? Então essa é a proposta, a gente não ficar parado, a gente ir vendendo opçõezinhas de calls e receber uma taxinha todo mês, e aquilo vai somando, vai te dando um lucro que lá no final, se você souber fazer com um pouquinho, só com 10% das suas ações, dá para você ganhar um bom dinheirinho e não ficar no prejuízo. É melhor inclusive psicologicamente, porque se a ação cai demais e você está posicionado lá no R$18 sem receber absolutamente nada todos os meses, enquanto essa ação está abaixo do R$18, é um sentimento bem amargo, né? Você ficar ali com a ação que você comprou lá, pagou R$18 e o negócio não sobe, não acontece nada. As opções te oferecem isso. Você consegue fazer essas pequenas operações aqui, rentabilizar sobre uma ação que você pagou R$18, rentabilizar todos os meses, e aí lá no final, quando você conseguir se livrar da ação e vender tudo, você já vai ter rentabilizado aí o seu capital em 7,53%, que é muito melhor do que um prejuízo. Não pode entrar no desespero, não pode vender a ação. Então esse é um cenário um pouco mais, digamos assim, pessimista, né? Um cenário que prevê a ação subindo, mas demorando muito. A gente está falando aqui de abril de 2023. E agora eu vou propor o cenário 2, que é um cenário em que a ação sobe mais rápido. Pode acontecer se a ação subir mais rápido e eu estiver fazendo essa mesma estratégia aqui de ficar vendendo 10% das minhas ações em calls, em opções de compra. Bom, vamos lá, mesma situação, né? Supondo que você comprou 200 ações, pagou R$18, mesmos dados, só que agora a gente vai ver um cenário um pouco mais otimista, em que você consegue recuperar o seu capital mais rapidamente do que aquele primeiro cenário que eu mostrei. A gente começa fazendo a mesma coisa, vendendo apenas 200 opções, que é 10% do montante original, da quantidade original de ações que você comprou, e a gente vende então 200 opções, supondo que a ação vai estar valendo na semana que vem R$11,50. Você vai receber por isso R$138. Só que daí chega em outubro, essa ação já deu uma explodida e foi lá para casa dos R$14,50. Você está vendido lá no R$11,50, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que vender a ação, simples assim. Então eu vou receber por essa ação R$2.300, que é 200 vezes R$11,50. Ok? Lá em novembro de 2021, ainda neste ano, a ação subiu para R$16,50. Posso vender então o strike R$16,50. As minhas callzinhas. Vou vender quanto? 200 calls. Só lembrando que a gente vai deixar anotadinho aqui. A gente tem agora
1.800 ações. Bom, aí por essa venda que eu fiz aqui de call, a gente vai receber R$ 198, o que está excelente. Dezembro de 2021, essa ação continua subindo e vai para 17,50. Como eu estou vendido lá na call do 16,50, então eu tenho uma obrigação do 16,50. O que eu posso fazer aqui? A rolagem. Então vou fazer a rolagem das minhas 200 opçõezinhas, vou receber mais ou menos a metade disso que eu tive aqui em cima, que é o que a gente vem convencionando até agora. Janeiro de 2022. Essa ação dá uma baita corrigida, por exemplo, sempre exemplo, tá? Tudo isso que eu estou colocando aqui são exemplos só para você entender como que funciona a estratégia da gente ir descascando uma quantidade pequena de calls e você poder rentabilizar sobre uma ação que você pagou muito caro em relação ao mercado agora. Então você vai rentabilizando, só que com um pouquinho só de opções. E aí, então, a ação corrige bastante, vai para 15,50. Essa opção que a gente tinha vendido aqui no strike de 16,50 virou pó, obviamente, porque agora a ação está valendo 15,50. O que a gente pode fazer aqui? Vender, então, call, novamente, no strike 15,50. Vendo 200 calls, vou receber por isso R$ 186, baseado na taxa do strike de 15,50. E aí, o que acontece? Em fevereiro de 2022, a gente tem um cenário, por exemplo, de consolidação, a ação continua 15,50. E aí aquela call que eu vendi no strike 15,50, obviamente virou pó, tá na mesma linha, mas virou pó. E aí eu posso vender novamente essa call, por exemplo, 200 opções. Março de 2022, a ação explode, vai para 18,50, por exemplo. Só que agora a gente tem a seguinte situação, eu estava vendido em call lá no 15,50, não vai compensar fazer rolagem. Então o que eu tenho que fazer aqui? No 15,50, vender a ação. Vendo a ação por 15,50, são 200 ações, vou receber então R$ 3.100. Emerson, eu comprei e paguei 18, calma, vamos chegar lá. E agora eu não tenho mais 1.800, tenho 1.600 ações. Bom, chegou lá em abril de 2022, a ação continua subindo e valendo agora então R$19,50. Eu posso vender opções do R$19,50. Só que eu estou tão otimista, mas tão otimista com essa ação, que eu não vou vender 500 opções como eu estava fazendo lá na situação do cenário 1, ou até mais, né? Estava colocando já o saldo total das ações. Eu tomo a minha decisão pessoal de continuar vendendo só 200 opções, mesmo o valor estando bem alto, o valor da ação estando bem acima do que aquilo que eu paguei. Mas ainda assim eu quero vender só 200 opções. Recebo por isso então R$ 234. Quando chegar maio de 2022, a ação cai, corrige, o que é natural quando sobe bastante, cai para 18,50. Essa call do 19,50 virou pó, então vou vender call da onde? 18,50. Então eu vou receber por essa call R$ 222, que é o que a taxa do strike 18,50 está pagando. E aí chegou junho de 2022, a ação consolida e fica ali ainda na casa dos 18,50. A opção que nós vendemos do 18,50 virou pó, então a gente pode novamente vender a opção no mesmo strike. A gente vai receber novamente R$ 222. Em julho de 2022, essa ação explode, vai lá para 20, vai lá para 20,50. Mas só que dessa vez eu, por uma questão pessoal, eu quero vender um pouco mais, tá? 18,50, ela estava 19,50, caiu para 18,50, então eu quero vender um pouco mais de opção, vou vender 500 opções. Então eu recebo por isso R$ 555. E aí em julho de 2022 a ação explode, vai lá para casa de R$ 20,50 mais ou menos, só que eu estou vendido na call do 18,50. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender a ação. Então eu vendo a ação aqui, tenho que vender 500 ações, porque eu vendi 500 opções, 500 direitos de compra da ação por R$ 18,50. Então eu tenho que vender 500 ações. Tem que entregar 500 ações. Recebo por isso 9.250 e agora não tenho mais 1.600, eu tenho 1.400 ações. Agosto de 2022, essa ação continua subindo, foi lá para 21,50, por exemplo. E aí agora eu fico então com 1.100 ações. Bom, e aí agosto de 2022, essa ação continua subindo e foi para 21,50, por exemplo. E aí o que eu vou fazer agora? No strike de 21,50, eu vendo call. Novamente, vendo call e agora eu vou vender, como passou bastante, agora eu vou tomar a decisão de vender 1.100 calls. Recebo por isso então R$ 1.419. E aí chega setembro de 2022, essa ação dá mais uma explodida e vai lá para 23,50, por exemplo. Só que eu estou lá no strike de 21,50, vendido em call. Então o que eu faço? Resolvo colocar um ponto final e vendo então as minhas ações que estão
estão sobrando, que é 1.100 ações, que é a obrigação que eu tenho de vender as 1.100 ações, porque eu vendi 1.100 opções de compra, então eu tenho a obrigação de entregar 1.100 ações. Recebo por elas R$ 23.650. Total que eu recebi pelas ações que eu paguei R$ 36 mil, recebi agora lá até setembro de 2022 R$ 41.537. Isso significa que foi uma rentabilidade de 15% num período de quanto tempo? 13 meses. 13 meses. Deixa eu até colocar em amarelinho como eu pus na outra lá. Então veja, não vai acontecer isso aqui. Isso aqui é uma hipótese que nós estamos desenhando aqui, um cenário um pouco mais pessimista, um cenário um pouco mais otimista, mas são hipóteses. Agora, o que eu quero que fique claro para você é que é importante, se você tomar essa decisão, você ir vendendo então uma pequena parte das suas ações em opções. Você vai fazendo essa operação todo mês, você vai ver que vai ser muito melhor do que você ficar parado sem fazer nada com as suas ações. Olha que a rentabilidade aqui deu 15,38% num período de 13 meses, dá mais de 1% ao mês, o que é excelente para uma ação que você pagou R$ 18, ela caiu para quase R$ 10, pelo menos é isso na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, e está aqui uma estratégia muito bacana, muito legal que você pode fazer, mesmo a ação tendo caído, você pode fazer e vai rentabilizando o seu capital em cima da ação que você comprou. Capite? Se não entendeu, coloca a dúvida aqui nos comentários que eu prometo que eu respondo rapidinho, e se entendeu, se agregou valor para você, se fez sentido para você, eu te peço para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos levar esse conhecimento, essa possibilidade de estratégia para quem comprou ações da Via Varejo, para quem comprou ações cujas opções tenham liquidez na bolsa e que seja possível fazer esse tipo de estratégia. A gente só vai estar ajudando as pessoas. Você vai estar só ajudando as pessoas, tudo bem? Então por hoje é isso. Espero que você tenha entendido essa estratégia, que não vai salvar a pátria, mas vai melhorar bastante a sua percepção sobre o universo das opções, o poder de rentabilizar uma grana ali todos os meses sobre as suas ações. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.